Quantos felizes essa noite? Que bênção. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Estou falando sobre a fé nesses últimos dias. E tem sido um tempo assim tão bom da parte de Deus. Quem concorda comigo para dizer um glória a Deus? Antes de ler o texto, eu queria comentar com os irmãos essa ornamentação aqui dos balões. Não sei se você percebeu também algo diferente lá na recepção da igreja. É porque ontem aconteceu o congresso Antenados, que foi esse congresso para o Ministério Infantil, tanto aqui da igreja quanto de várias igrejas que vieram. Foi um tempo muito bom para treinar Ministério Infantil. Eu queria parabenizar a pastora Dani e toda a equipe do Castelo Vida, né, que trabalhou, que lutou por esse congresso, o pessoal que dedicou aqui com ornamentação, trabalhando até tarde. Eu queria parabenizar e agradecer a todo o Ministério Infantil da Batista Vida, através aí da pessoa da pastora Dani e toda a equipe. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês têm feito toda a diferença aqui no Ministério Infantil desta casa. Posso ouvir um glória a Deus? Minha maior alegria é saber. Ontem o Davi ministrou uma palavra aqui, irmãos, e ele disse que o pastor traz uma palavra ao rebanho, à igreja, mas o Ministério Infantil é o único que consegue fazer com que esta palavra chegue ao coração das crianças. Ele disse algo interessante, que a Bíblia ela tem duas cores, é preta e branca, né? Preto da letra e o branco da página. E o pastor prega assim, mas o Ministério Infantil consegue dar cor para as palavras da Bíblia, para chegar ao coração das crianças. Então, quando eu estou aqui ministrando para vocês, o Castelo Vida está lá preparando a igreja do amanhã. Eles estão lá ministrando sobre a vida dos nossos filhos, para eles aprenderem a palavra. Você pode dizer um glória a Deus por isso aqui essa noite. Daqui a pouquinho eles vão vir apresentar. Hoje tem a apresentação também das crianças, que são tão amadas aqui desta igreja. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Bom, vamos lá, eu quero ministrar com você essa noite. Hebreus capítulo de número 11. Quem sabe o versículo? Versículo 4, parabéns quem está acompanhando aí junto comigo. Ontem eu fui dormir muito cansado, né, por causa desse congresso. E eu imaginei hoje que eu ia acordar assim, quase na hora de vir para o culto da manhã. Mas muito cedo, eu estava dormindo, eu escutei uma voz dizendo assim para mim: levanta e vai escrever, porque eu tenho uma palavra para a minha igreja. E aí eu relutei comigo mesmo, eu quero dormir. Aí de novo eu escutei a voz: levanta, porque eu tenho uma palavra para te entregar para a minha igreja. Desse jeito, irmãos. E aí eu levantei e obedeci meio assim, né? Mas quando eu abri a Bíblia, porque era um versículo que eu já estava orando quando chegasse nele, porque eu só falei desse versículo até hoje em momentos de oferta. E eu passei a semana pedindo para Deus: Deus, o que eu vou falar quando chegar no versículo 4? Mas eu louvo a Deus, porque hoje pela manhã, eu creio no meu coração, que o que eu vou pregar para vocês, o Espírito de Deus revelou, para que esta igreja seja mais uma vez impactada pelo poder da palavra. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte aqui esta noite? Então conecta o seu coração com aquilo que Deus tem para você essa noite. Hebreus 11, 4. Hoje o tema da minha mensagem é um modelo de fé. Qual é o tema da mensagem? Um modelo de fé. Em Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, quem, gente? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, por esta igreja linda, essa igreja tão poderosa em ti,
esta igreja conectada com a Tua Palavra, esse povo que está vivendo dias de fé, dias de poder, e eu sei que esse fim de ano será um fim de ano que nós vamos experimentar coisas tremendas, porque a gente está aprendendo a andar por fé, e eu peço a Ti nesta noite, fala ao nosso coração, assim como o Senhor está falando desde o início deste culto, através do louvor, através da palavra, da oferta, e eu peço que o Senhor complete o que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, queridos, por gentileza. Irmãos, nessa caminhada de Hebreus capítulo 11, a sensação que eu tenho é que a gente está numa jornada que eu poderia, se eu fosse dar um nome para essa jornada, eu diria que é uma jornada da fé. Porque Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele vai construindo o texto de forma a nos levar a compreender a fé. Ele explica a fé e depois ele vai nos dando exemplos para que a gente possa realmente aprender. É muito didático Hebreus capítulo de número 11. E esse escritor aos Hebreus, ele nos leva a entender que essa jornada é algo tão interessante, que esta jornada a qual ele está apresentando para nós, que também é a jornada da vida, e também a jornada da caminhada cristã, só dá para viver ela se for através da fé. Quem está comigo para dizer amém? Então, após Hebreus capítulo 11, após ele definir, no início do capítulo, que é o versículo 1, após ele definir o que é fé, o escritor dos Hebreus, ele nos puxa de uma forma, a gente vê de uma forma universal, e a fé, mas também ele nos faz a gente lembrar sobre os antigos, foi o que eu preguei semana passada, que os antigos também viveram pela fé, e eles venceram pela fé. E é interessante porque antes de citar nomes, antes de começar a citar os nomes, ele fala então o que é a fé, ele fala dos antigos, ele fala como Deus criou o mundo, que foi a minha mensagem de quinta-feira, baseada no versículo 3, mas agora ele vai trazer para nós algo interessante, porque ele vai começar a dar nomes, e ele vai começar a trazer para nós exemplos de pessoas. Então depois dele definir, depois dele dizer que o que nos leva a gente crer, que o mundo foi criado através da palavra de Deus, depois que ele nos leva a entender que a gente só crê nisso por causa da fé, depois de Hebreus capítulo 11 nos ensinar que a fé não está conectada com os 5 sentidos humanos, mas a fé vai muito mais além disso, a fé tem muito mais a ver com a nossa relação de confiança em Deus. E aí então quando a gente chega no verso 4, que é o texto que eu vou ministrar para você hoje, o verso 4, a gente vai encontrar o nome do primeiro homem, ou o primeiro nome de uma lista de nomes que nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 11, que a gente chama essa lista de heróis da fé. A gente chama de como? Heróis da fé. Agora, olha comigo, que o primeiro homem da Bíblia se chama como, gente? Como é que é o primeiro homem da Bíblia? Como é que é o nome dele? Me ajuda, como? Adão. Adão é o primeiro homem na Bíblia. A primeira mulher na Bíblia chama como? Eva. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o primeiro homem a ser formado, Adão, a primeira mulher, Eva. E Adão e Eva, meus irmãos, eles foram um casal, ou foram as 2 primeiras pessoas a terem contato com Deus. O primeiro homem a ouvir a voz de Deus foi quem? Adão. O primeiro homem a conhecer Deus, Adão. O primeiro homem a se relacionar com Deus, Adão. E este casal, Adão e Eva, que foram os primeiros a ouvir Deus, os primeiros a se relacionarem com Deus, eles tiveram filhos. E os 2 primeiros filhos deste casal se chamam Caim e Abel. Qual é o nome dos meninos? Caim e Abel.
Agora, o que me chama a atenção no texto de hoje é que se Adão foi o primeiro homem a ser formado, se Adão foi o primeiro homem a ter relacionamento com Deus, a ouvir a voz de Deus, você não concorda comigo que o primeiro nome da lista dos heróis da fé, o primeiro nome de alguém de exemplo de fé, não deveria ser o nome de Adão? Sim ou não? Sim. Essa lista, a primeiro momento a gente pensa assim, se Adão foi o primeiro homem a falar com Deus, a relacionar com Deus, então Adão, o primeiro nome da lista tinha que ser o nome de Adão. Porém, a gente entende a história de Adão, e quando a gente lê lá em Gênesis, o que a gente vai perceber é que as atitudes de Adão, as atitudes de desobediência de Adão, fizeram de Adão ser o primeiro homem, o primeiro exemplo, o primeiro modelo, não de fé, mas o primeiro exemplo de desobediência. Sim ou não? Sim. Então, se tivesse uma outra lista, e nessa outra lista colocasse o nome daqueles que desobedeceram, daqueles que pecaram, daqueles que erraram, muito provável o nome de Adão era o quê? Era o primeiro da lista. Mas com Hebreus capítulo 11, ele vai fazer uma lista dos heróis da fé, o nome de Adão e Eva não está lá, o primeiro nome não é deles, eles não puderam ser citados como exemplo de fé, porque ao invés de ouvirem a voz de Deus, ao invés de obedecerem a voz de Deus, Adão e Eva preferiram ouvir a voz do diabo, preferiram ouvir a voz da desobediência. Então olha que interessante comigo, meus irmãos, lembra que Hebreus capítulo 11 está puxando para nós exemplos de fé desde a criação. Porque o escritor aos Hebreus, ele pega desde a criação, versículo 3, ele vai dizer que pela fé nós entendemos que o mundo, ou os mundos foram criados a partir de uma palavra de Deus, que tudo que a gente vê, tudo que a gente se relaciona a partir dos 5 sentidos, foi criado por Deus. Ou seja, Hebreus capítulo 11 está puxando desde a criação, mas ele pula Adão, ele pula Eva, ele pula Caim, que é o irmão mais velho, e ele vai dizer o seguinte: olha, o primeiro da lista a ser modelo de fé, o nome dele é como? Me ajuda essa noite, como é que é o nome dele? Abel. Abel é o único exemplo de fé naquela família. Você pode dizer isso comigo essa noite? Diga: Abel a primeira família da Bíblia tem 4 pessoas, até esse texto que eu li: Adão, Eva, Caim e Abel. E quando a gente vai buscar um exemplo de fé na primeira família, a gente só encontra um. O nome dele é como? Abel. Por isso que o versículo 4 de Hebreus capítulo 11 começa dizendo: pela fé Abel ofereceu maior sacrifício. Então o texto de Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte: olha, o que Abel fez, ele só fez por causa da... Me ajuda a pregar, por causa de quê? Por causa da fé. Em outros, talvez a gente pode até olhar para Adão, Eva, Caim, e talvez a gente pode descobrir neles exemplo de outras coisas. Mas quando o assunto é fé, quando o assunto é crer em Deus, o nome que se destaca na primeira família é o nome dele é Abel. Você já parou para pensar, meus irmãos, que talvez na sua família a referência de uma vida de fé é o seu nome? Você já parou para pensar que talvez onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, eles falam de várias coisas lá, mas quando vai falar de fé, quem sabe é o seu nome que é a referência de fé? Quem sabe é o seu nome que é citado como um homem ou como uma mulher que vive pela fé? Pega comigo essa noite o que eu vou dizer.
Deus quer que o seu nome, o nome de cada um de vocês, o nome de cada um de nós, Deus quer que o nosso nome seja lembrado como referência de alguém que vive, de alguém que realiza e ainda mais, de alguém que suporta lutas e tentações através da fé. Olha essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: meu irmão, Deus quer que o teu nome seja exemplo de fé. Tem um crente comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Às vezes você já reclamou tanto: lá em casa só eu que creio, lá em casa só eu que oro, lá em casa se não é eu, não sei o que é ser daquele povo, lá em casa eu que tenho que sustentar esse povo na oração. Eu vim dizer para você, dá um glória a Deus por isso, porque Deus está te usando para ser um exemplo de fé dentro da tua casa. Deus está usando você para ser um modelo de fé. Aonde você está, você crê para dizer um glória a Deus comigo aqui esta noite? Ao que parece, igreja, Abel foi o único que conseguiu agradar a Deus e obedecer a Deus naquela família. Quando a gente lê o texto, que parece isso, só Abel consegue agradar a Deus daquele jeito. A segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo é o tipo de oferta que Abel apresenta. O texto diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior, ou um sacrifício mais excelente do que Caim. E que tipo de sacrifício é esse? No livro de Gênesis, nós encontramos, vamos ver comigo, Gênesis 4, versículo de número 1, assim que você encontrar, Gênesis capítulo 4, o versículo de número 1, até o versículo de número 4, nós vamos encontrar que sacrifício que foi esse. Gênesis 4, verso 1 até o verso 4, quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Gênesis 4 diz assim: e conheceu Adão a Eva, e ela concebeu e teve quem? Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra, ou da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui em Gênesis capítulo 4 a gente vê exatamente o que eu já falei até agora. O primeiro casal tem filhos, Caim e Abel. E agora Caim e Abel, eles vão diante de Deus levar suas ofertas. Então nesse texto a gente vai encontrar os detalhes da oferta de Caim e Abel. Os detalhes da oferta que aqueles dois irmãos levaram. A Bíblia diz que Caim levou uma oferta, e a oferta de Caim era fruto das suas plantações, ou seja, fruto da terra. A Bíblia diz que Caim é tipo um lavrador. Caim é aquele que cuidava da terra, que plantava, que colhia. Então o que ele faz? Ele leva fruto do trabalho como oferta. Ele leva fruto daquilo que ele tinha plantado, das suas plantações, é aquilo que ele leva como oferta para Deus. Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas. Então o que Abel leva de oferta para Deus? Abel leva de oferta os primogênitos das ovelhas. Ou seja, a oferta de Abel era uma oferta de sacrifício. Era uma oferta de quê? Sacrifício. Então, em um contexto geral na Bíblia, meus irmãos, a oferta é algo representativo. Ou seja, a oferta é algo que me representa. A oferta é algo que o quê? Nos representa. Então a oferta é representativa. Ela traz consigo esta mensagem, a oferta, de que ela é algo que me representa, ou de que nos representa. Então aquilo que eu coloco no altar como oferta, de alguma forma está me representando diante de Deus. Quando Abel leva a oferta de sacrifício, aquele sacrifício está representando Abel. Quando Caim leva dos frutos das suas plantações, aquilo está representando Caim.
Então a oferta é representativa, o que eu levo como oferta me representa. Agora em Gênesis capítulo 4, também tem algo interessante, porque em Gênesis capítulo 4 diz que Deus olha para a oferta. Deus olha para onde? Deus olha para a oferta de Caim, Deus olha para a oferta de Abel. E na sequência o texto diz que quando Deus olha para a oferta, Ele aceita a oferta, Ele também aceita o ofertante. Quando Deus rejeita a oferta, Ele rejeita também quem? O ofertante, porque a oferta é representativa. Então, se Deus aceita a oferta de Abel, Deus está aceitando Abel. Se Deus aceita a oferta de Caim, Deus está recebendo a oferta de Caim. Só que no capítulo 4 diz que Deus vai aceitar a oferta de Abel e Ele vai rejeitar a oferta de Caim. E aí a gente precisa entender um pouco sobre essas ofertas. Então, um aspecto bíblico que nós temos para oferta é que oferta também é, de alguma forma, pagamento pelos erros do ofertante. No Antigo Testamento, meus irmãos, as pessoas, uma vez por ano, elas levavam ali algumas ofertas para o templo. Quem podia levava uma pomba, outros levavam ali um cordeiro sem defeito, levava para o templo aquela oferta. E aquela oferta era para fazer expiação, era para remissão dos pecados. Ao invés de ser como hoje, a gente chega em casa e olha, Deus, me perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa minhas falhas. Não sei se você consegue me ajudar, mas eu estou muito agudo, estou me confundindo um pouquinho, Léo, o som, se me ajudar. Então, olha o que acontece. No Antigo Testamento era assim que funcionava. A pessoa levava a sua oferta, e o sacerdote então pegava aquela oferta, aquele animal, e trazia diante do altar de Deus, para perdão dos pecados das pessoas. Então a oferta no Antigo Testamento, ela tem esse princípio também, de pagamento pelos erros, de remissão dos pecados. Então aquele que leva a oferta, ele está de alguma forma esperando que os seus pecados sejam redimidos. O que Jesus fez por nós, meus irmãos? Jesus fez exatamente isso. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, o que Jesus está fazendo? Ele está ofertando a própria vida, ofertando o seu sangue com um objetivo: que houvesse perdão dos nossos, me ajuda essa noite, que houvesse perdão dos nossos pecados. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, não é para remissão dos pecados dele, mas é para remissão dos nossos pecados, porque oferta no Antigo Testamento, sacrifício no Antigo Testamento, também tem essa aplicação. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo? Então entenda comigo, que naquele dia era dia de ofertas, e naquele dia de oferta, 2 homens vão levar suas ofertas, Caim e quem? E Abel. Só que a Bíblia diz que Caim, o que ele faz, gente? Ele leva folhas, frutos. Caim, ele leva daquilo que ele plantou, e agora ele leva para trazer diante de Deus, do fruto da terra, das folhas, dos frutos. Ele coloca aquilo diante de Deus. Abel, diz a Bíblia, que o que ele faz? Abel traz animais, ovelhas, sacrifica as ovelhas, ou seja, Abel levanta um altar de sacrifício diante de Deus. Na oferta de Abel tem derramamento de sangue. A oferta de Caim só tem frutas e folhas. Quem está entendendo até aqui diz amém. Só que a Bíblia diz que para haver perdão de pecado, tem que ter derramamento de sangue. Quando Deus vê o sangue, Ele não vê mais o pecado. Por que nós somos perdoados? Porque Jesus, quando olha para você, Deus quando olha para você, Deus quando olha para mim, Ele não nos vê com a marca do pecado, mas Ele vê em você a marca do sangue de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro.
A Bíblia diz que as nossas vestes, que antes eram sujas do pecado, agora estão lavadas no sangue de Jesus. Você diz um glória a Deus comigo aqui esta noite? Então entenda isso. Se tem o sangue, tem remissão. Se tem sangue, tem perdão de pecado. Só que naquele dia das ofertas, Caim leva o que, gente? Me ajuda, Caim leva o que? Frutos, folhas. Aqueles irmãos já sabiam que oferta de plantas, oferta de quê? Me ajuda, você me ouve bem? Sim ou não? Está tranquilo para vocês? Ok. Oferta de plantas, aqueles irmãos sabiam, oferta de plantas não consegue redimir ninguém. Diga comigo, oferta. Como que Caim e Abel poderia saber disso, gente? Caim e Abel, eles deveriam saber isso pelo exemplo dos pais. Quem são os pais de Caim e Abel? Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto que não podiam comer. E quando eles comeram do fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, eles descobriram que estavam nus. Ou seja, eles descobriram a vergonha deles. Então o que o casal faz? Ou o que o casal fez quando eles descobriram as suas vergonhas? Gênesis 3, versículo de número 7, olha comigo, Gênesis 3, o verso de número 7. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte no seu lugar. Gênesis 3, 7, encontrou, diz amém? Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram o que, gente? Me ajuda, cozeram o que? Folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Caminha comigo. O dia que Adão e Eva pecou, eles olharam e disseram assim: nós estamos pelados, nus. Descobriram a sua vergonha, porque o pecado expõe a nossa vergonha. Quando eles descobriram, estava exposto a vergonha, o que eles fizeram? Pegaram folhas e fizeram roupas de folhas. Eles estavam usando roupas para tentar cobrir a vergonha. Eles estão tentando usar folhas para tentar cobrir o erro. Eles estão tentando usar folhas para tentar cobrir o pecado. Mas isso não funciona. Isso não funcionou. Então Deus vai ensinar o casal, Adão e Eva, qual é a forma de cobrir, qual é a forma de redimir, qual é a forma de alcançar perdão pelos pecados. Gênesis 3, 21, se você encontrar comigo, olha o que diz. Gênesis 3, 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, o que, gente? Túnicas de quê? De peles, e os vestiu. Como que faz túnicas de pele, meus irmãos? Como é que faz túnicas de... Perdoa, irmãos, mas para mim é uma dificuldade tremenda. Como que faz túnicas de pele? Sacrificando um animal. Então Deus vai ensinar o casal: quando peca tem que ter remissão, e para ter remissão tem que ter derramamento de... Então Deus mata um animal, faz uma roupa, veste Adão, veste Eva. Você está entendendo isso? Para dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite. Ou seja, um animal é morto, derrama sangue, e agora então o casal, eles são cobertos com aquela pele, quem sabe suja de sangue também. Quem está entendendo diz amém. Hebreus 9, 22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam através do sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Tem um crente comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus. Qual é a experiência que os pais de Caim e Abel tiveram?
Eu creio comigo, quem sabe um dia Adão e Eva contou para os dois: olha filhos, um dia nós erramos, nós pecamos, a gente morava no jardim, mas nós estamos aqui nessa condição. Quem sabe ele disse: olha, não tinha que trabalhar, Caim não precisava trabalhar, Caim lavrando a terra, como você está fazendo agora, mas um dia eu e sua mãe erramos, pecamos, desobedecemos a Deus, e quando a gente desobedeceu a Deus, nós tentamos redimir isso com folhas, mas não foi suficiente. Então Deus veio, sacrificou um animal, cobriu a gente com pele, e a gente aprendeu uma coisa: se tem pecado, para ter remissão tem que ter derramamento de sangue. Tem um crente comigo aqui essa noite. Agora, quando chega o dia da oferta, eles tinham que ter lembrado disso. Sim ou não, gente? Caim e Abel sabem dessa experiência. Quando chega agora o dia da oferta, Caim e Abel vão levar suas ofertas. Abel, quem sabe Abel lembrou e disse: meu pai, eu lembro da experiência do meu pai. Quando eles erraram, Deus matou um animal, fez uma túnica de pele e derramou o quê? Sangue. Então Abel disse: a minha oferta será uma oferta de sacrifício. Vou levar um animal, vou sacrificar, vou colocar diante do altar de Deus, porque quando Deus vê o sangue, Ele vai me justificar. Por isso que Hebreus 11:4 diz que Abel foi justificado, foi encontrado como justo. Você entende isso? Para dizer glória a Deus essa noite, igreja. Não é porque ele nunca errou, não é porque nunca tinha pecado, mas ele entendeu como se apresentar diante de Deus. Caim, ao invés de fazer a mesma coisa, Caim comete um erro. O que Caim faz? Leva como oferta o que, gente? Fruto das quê? Das plantações. Leva o que, gente? Fruto das plantações. É como se ele não tivesse entendido o que os pais dele viveram. É como se ele não acreditasse naquilo que os pais fizeram. Mas Abel não, Abel entendeu: eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso ser aceito por Deus. Hoje eu vou oferecer o meu melhor sacrifício. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus? A oferta de Caim fala, sabe de quê? A oferta de Caim fala de esforço humano. Por que a oferta de Caim fala de esforço? Eles já não estavam mais no jardim. Deus já havia dito para Adão: do suor do seu rosto, o quê? Comerá. Deus já havia dito: a terra vai produzir espinhos, abrolhos. Sim ou não, gente? Então, para ter fruto, Abel tinha que fazer o quê? Caim tinha que fazer o quê? Lavrar a terra. Sim ou não? Lavrar, abrir cova, plantar. Sim ou não? Regar, esperar crescer. Sim ou não, gente? Dá trabalho ou não? Tinha que trabalhar, para depois, quando os frutos der, apanhar os frutos, trazer, e aí então apresentar diante de Deus. A oferta de Caim fala de esforço. E eu tenho uma coisa para você: se você não pegar nada dessa noite, se você pegar pelo menos essa frase, que é uma palavra para nós nessa noite: o que Deus espera de mim e você não são os nossos esforços, o que Deus espera de nós é uma vida de obediência e fé. Importa mais obedecer do que sacrificar. O sacrificar desse texto fala de quê? De esforço. Romanos 14:23 diz: tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo que a gente não faz com fé é o quê? Pecado. Então, todas as vezes que nós quisermos agradar a Deus, ao invés de oferecer o nosso esforço, a gente pode oferecer o quê? A nossa fé. Quem está comigo aqui essa noite? Olha quem está perto de você e fala para ele: meu irmão, Deus está mais interessado na sua fé do que no seu esforço. Por isso que às vezes a gente fica por entender: meu Deus, eu estou me esforçando tanto, e essa porta não abre. É porque tem porta que não abre com esforço, tem porta que a chave dela é fé. Quando você for ofertar,
Não faz como Caim, por esforço. Faz o quê? Me ajuda, igreja. Faz o quê? Por fé. Quando você for adorar, não faz por esforço, faz através da fé. Quando você for orar, ore com fé. Quem está compreendendo aqui essa noite? Sim ou não, meus irmãos? Esse esforço não é diferente de quando Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Aquele esforça-te de Deus está dizendo para Josué, Deus está dizendo para ele: Josué, levanta, vem, eu sou contigo, não fica sentado, vamos junto. Sim ou não, igreja? Então tem hora que Deus vai te dar uma palavra: levanta, meu filho, acorda, se esforça, estou contigo. Mas é baseado na fé, de uma ordem de Deus. O que eu estou pregando essa noite é que às vezes a gente quer convencer Deus só com esforço. Deus, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tanto para o Senhor, estou fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo, e a gente cria a expectativa que porque a gente está fazendo muita coisa, Deus tem que nos abençoar. Só que eu estou pregando para você essa noite, porque você precisa entender algo dentro do contexto dessa noite. O que Deus está esperando de mim, de você, nem tanto esforço, mas Ele está esperando de você atitudes de fé. Tem um crente comigo para dizer amém? Então Abel também tipifica Cristo. Abel é um tipo de tipifica Cristo. O que é isso? É um modelo, nos faz lembrar, é um apontamento para Jesus. Porque olha que interessante, Abel foi aquele que fez oferta de sangue, Abel foi aquele que fez oferta de sacrifício, Abel foi aquele que fez a maior oferta. Caim ofereceu uma oferta de esforço, Caim ofereceu uma oferta de esforço humano. Mas pega comigo algo aqui interessante essa noite: aquele que ofereceu a melhor oferta terminou como? Morto. Porque ele tipifica Cristo. Então aquele que ofereceu a melhor oferta foi morto por quem ofereceu uma oferta de esforço. É muito provável, sempre que tem alguém que está tentando convencer Deus por esforço, ele quer também tentar matar alguém que está caminhando pela fé. Os religiosos da época de Jesus queriam agradar a Deus através dos esforços. Eles diziam: eu cumpro a lei. Eles colocavam leis rígidas sobre as pessoas, colocavam leis rígidas sobre os judeus, vários rituais, colocavam jugos pesados na vida das pessoas, mantinham uma vida de aparência com muita roupa, as roupas dos sacerdotes, aquelas roupas que expressavam santidade, tinha que ser com a roupa tal, muita regra, muito esforço, muita regra, muita coisa. Só que quando Jesus veio, Jesus passou a ensinar uma mensagem diferente. Jesus passou a ensinar o seguinte: olha, não é algo exterior, não é um esforço exterior, não é pela aparência, não é esforço humano. Então o que os religiosos fizeram? Mataram Jesus. Caim tinha uma oferta de esforço. Quando ele olha para Abel, que tem uma oferta de sacrifício, o que Caim faz, gente? Mata Abel. Então entenda uma coisa comigo: eles mataram Jesus. O que tem a oferta correta é morto por aquele que tem a oferta incorreta. Abel é um tipo de Cristo, ele tipifica Jesus. Então Abel foi morto por Caim. E Hebreus diz que o sangue de Abel clama até hoje. Sim ou não? Não é isso que a gente leu no versículo 4? O sangue de Abel faz o quê? Clama até hoje. Mas o sangue de Abel não clama por vingança. Preste atenção. O sangue de Abel não está dizendo: Deus, vinga Caim por mim, Deus, vinga Caim. Não clama por vingança. Mas o sangue de Abel clama pelo testemunho de ato de fé que ele teve. Ou seja, é um sangue que clama dizendo: Deus, eu morri, mas a minha atitude foi de fé. O dia que eu levei meu sacrifício foi pela fé. Não é um clamor por vingança. Então esse clamor pelo ato de fé de Abel é como o sangue de Jesus. Por isso que Abel tipifica Cristo.
Cristo também foi sacrificado, Cristo ofereceu o sacrifício. Aqueles religiosos que ofereciam esforços humanos mataram Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, o sangue perfeito, mas assim como o sangue de Abel clama por ele, diz Hebreus 4, o sangue de Jesus também clama até hoje por aqueles que vivem pela fé. O sangue de Jesus não está clamando por vingança de quem o matou, mas o sangue de Jesus está clamando até hoje em favor daqueles que decidiram viver pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, ainda que você cometa um pecado hoje, o sangue de Jesus clama por perdão na tua vida. Por isso, se você cometeu um pecado ontem, o sangue de Jesus ainda clama por perdão pelo seu pecado. Se você pecar amanhã, o sangue de Jesus poderá te redimir amanhã também, porque o sangue de Cristo clama em favor daqueles que vivem pela fé. Diga comigo, há um sangue que clama ao meu favor. Diga mais uma vez, há um sangue que clama ao meu favor. Levanta a tua mão direita bem alto e diga comigo, há um sangue. O sangue de Jesus clama ao favor daqueles que vivem pela fé. Quando Adão e Eva pecaram, um sangue foi derramado. Eles foram cobertos por aquela pele de sangue. Quando Abel decide agradar a Deus, ele oferece uma oferta de sacrifício de sangue. Quando Jesus quis nos redimir, quando Jesus quis resolver essa questão de uma vez por todas do pecado, ele se tornou o sacrifício e derramou o sangue dele por nós. Então eu vou fechar essa mensagem dizendo para você: quando eu descubro hoje que sou pecador, não há nada que eu possa fazer para ser perdoado. Não há nenhum esforço humano. Se eu descobrir que eu sou pecador, houve um tempo que talvez você fazia parte de uma outra religião, e você dizia assim, confessava o seu pecado e falava, olha, eu falei uma mentira. Aí a pessoa dizia para você, então você reza 75 vezes. Esforço. Sim ou não? Esforça fazendo isso para redimir o seu pecado. Esse ensinamento é antibíblico, porque não é o esforço que redime pecado. O que redime pecado é o sangue. Hoje a gente não precisa matar animal nenhum para trazer como sangue, é o que Abel fez. Jesus já derramou o sangue dele por mim e por você. Então, o que a gente precisa entender na mensagem de hoje, eu não tenho que viver como Caim, tentando me esforçar para redimir, para alcançar perdão. Não tem jeito. O que eu preciso entender é uma coisa: assim como Abel entregou o sacrifício e foi aceito e foi declarado justo, e o sangue dele clama, está tipificando Cristo, é para me ensinar que diante dos meus erros, dos meus pecados, precisa haver um derramamento de sangue. Mas o derramamento de sangue aconteceu, um único derramamento de sangue, agora com poder eterno, que é o sangue de Jesus. Você está comigo aqui essa noite, igreja, para dizer um glória a Deus? Então, se eu descubro que sou pecador, ao invés de tentar consertar isso com os meus esforços, eu preciso apenas uma coisa: usar a fé, ter fé em Cristo Jesus e acreditar pela fé que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Quantos têm fé para isso? Não é esforço, é pela fé. Diga para quem está perto de você, não é pelo esforço, é pela... Diga, não é esforço, é pela fé. Diga, eu posso crer. Diga com fé, eu posso crer que o sangue de Jesus, que clama por mim, que me purifica dos pecados, que me torna limpo. Diga, por esta fé, eu posso crer que através do sangue de Jesus,
Diga, eu estou salvo. Você não precisa matar animal, você não precisa se esforçar, você não precisa nada disso. Por causa do sangue de Jesus nós somos aceitos por Deus. Quem compreende essa verdade, diga glória a Deus. Caim quis demonstrar fé com esforço. Caim quis demonstrar fé com o quê? Esforço. Arar, plantar, suar, regar, esperar, crescer, tudo isso. Muito esforço. Mas ao que me parece, igreja, diante dessa mensagem, Deus espera de nós mais descanso do que esforço. Deus espera o quê? Mais descanso do que esforço. Eu vou terminar minha mensagem dizendo para você: fé tem mais a ver com descanso do que com esforço. Diga para quem está perto de você, diga assim, meu irmão, fala para ele, fé, a Bíblia fala no Salmo 37, eu ia ler o Salmo 37 todo, mas não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que Deus falou para mim essa manhã? Deus falou para mim essa manhã, Luciano, quer caminhar pela fé? Aprenda a descansar em mim. Se esforce menos, descanse mais. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Se esforce menos, descanse mais. O que quer dizer essa palavra? Estou dizendo para você parar de trabalhar. Então você vai pensar assim, aleluia, eu vou inverter, eu vou descansar 5 e trabalhar 2. Esforce menos, descanse mais. Diga comigo, o que é fé nessa noite? O que quer dizer isso? Esforce menos, Deus está dizendo. Dependa menos de você mesmo. Quando Ele diz descanse mais, Ele está dizendo, dependa mais de mim. Percebe que enquanto a gente está acordado, a gente está confiando em nós, fazendo as nossas coisas, sim ou não? Mas quando você dorme, você desliga, sim ou não? Desliga, você não faz? Você está ali à mercê de qualquer coisa, inclusive correndo risco, porque é um horário que você não consegue perceber o que está em sua volta, sim ou não, gente? Deus está dizendo para a gente, fé é isso. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é modelo de fé. Descanse mais, esforce menos. Deus disse para mim, Abel, ele descansou porque ele trouxe uma oferta que o próprio Deus produziu o animal, e ele matou o animal e colocou. Caim se esforçou, plantou, trabalhou o sol para trazer. Deus não recebeu. Diga comigo. Esforce menos. Abel conseguiu agradar a Deus através da fé. Caim, mesmo com muito esforço, não conseguiu. Olha que coisa, meus irmãos. E por que Caim, mesmo com muito esforço, não conseguiu agradar a Deus? Porque Hebreus 11:6, que talvez é a mensagem que eu vou pregar no próximo, diz assim: quer agradar a Deus? Como é que diz? Sem fé
pode estar suado, morrendo de trabalhar. Se não tem fé, não agrada a Deus. Caim chega cansado, sem fé, impossível agradar a Deus. Eu quero orar por pessoas que estão aflitas essa noite. Aflitas. E às vezes você está me escutando toda semana pregar agora sobre fé, doido para a gente ter uma palavra, você já sair daqui correndo e fazer algo. Pá! Eu também fico assim. Só que a palavra de hoje para nós é diferente. A palavra de hoje, Deus está dizendo para você: eu vou fazer algo grande na tua vida. Mas espera. Deus está dizendo para nós: eu vou fazer algo tremendo, um rebuliço na tua vida, vou mudar a tua história, vou cumprir o que eu prometi, vou levantar você, vou honrar, vou fazer milagre. Mas descansa. Enquanto não vem, descansa. Acalma teu coração. Deus continua no controle. Isso é viver. O justo viverá pela fé. Então dá uma descansada. Olha para quem está perto de você e fala para ele: irmão, fala com ele. Calma. Descansa. Diga para ele: Deus vai fazer o que tem que fazer. Fecha teus olhos por um minuto. E cadê o povo afoito? Fica de pé, eu vou orar por você. Quem está muito afoito. Eu só não vou ficar em pé porque eu já estou. Mas é uma palavra para nós, para mim, para você. Coloca a mão no teu coração. Eu queria que você pudesse repetir várias vezes para você mesmo: menos esforço, mais descanso. Várias vezes repita para você, até você entender alguma coisa que Deus está te falando. Repete aí baixinho. Vai repetindo para você, até você entender. O que Deus está falando contigo essa noite? Menos esforço, mais descanso. Quanto mais você descansa, mais Deus pode agir na sua vida. Quanto menos você no controle, mais Deus no controle da sua vida. Quanto menos decisões suas, mais decisões de Deus na sua vida. Pede a Ele essa noite, diga para Ele: Senhor, acalma meu coração. Fala para Ele: Senhor, acalma meu coração. Me ensina a ter a fé nesse nível para descansar no Senhor. Pai, eu oro pela Igreja Batista Vida nessa noite. Oh Deus, porque nós estamos aprendendo hoje que não é um esforço. É importante esforçar em algumas áreas da nossa vida, claro. Mas a gente está aprendendo essa noite, Deus, que o que vai te agradar não é o esforço, é a nossa fé. Então hoje nós estamos aqui e nós queremos pedir ao Senhor: descansa o nosso coração, traz descanso, Deus, a cada pessoa que está aqui, descanso na mente, descanso no coração, faz essa pessoa conseguir deitar, dormir, faz essa pessoa, meu Deus, conseguir descansar em Ti, Senhor, nessa noite. Traz descanso para a Igreja Batista Vida. Nós queremos chegar nesse nível, Pai, de mesmo diante de uma situação tão difícil, mesmo, Deus, diante de situações que afligem a nossa alma, nós queremos descansar no Senhor, porque o sacrifício já foi feito,
O sangue já foi derramado, nós já fomos perdoados, o preço já foi pago, não há nada que eu possa fazer para mudar essas coisas, mas eu posso descansar em Ti, Senhor. Nós podemos descansar em Ti, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, Senhor. Quantos de nós afoitos, ansiosos, mas hoje eu peço a Ti, Senhor, traz descanso à nossa alma, traz descanso ao nosso coração. Eu peço a Ti agora no nome de Jesus.